O Senado aprovou a PEC da transição. A proposta pretende garantir recursos para programas sociais para 2023, como a continuidade do pagamento do Auxílio Brasil de R$ 600 e o aumento real do salário mínimo a partir de janeiro. O Senado aprovou na noite desta quarta-feira, dia 7, a PEC da transição em 2 turnos. No primeiro turno, o placar foi 64 votos a 16 e no segundo turno, 64 votos a 13. A matéria vai à Câmara dos Deputados. A PEC traz uma espécie de expansão do teto de gastos, criado em 2016 no governo Michel Temer. A proposta de interesse do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva é expandir esse teto em 145 bilhões para viabilizar o pagamento do Auxílio Brasil, que vai voltar a ser chamado de Bolsa Família em 2023. O teto de gastos foi criado para limitar as despesas do governo, reduzir o gasto público e evitar que esse gasto fosse maior que a arrecadação no ano. A previsão da PEC é pagar o valor de R$ 600 mensais, mais 150 por criança de até 6 anos, a partir de janeiro de 2023. Além disso, a proposta também prevê um valor extra-teto para pagamento do auxílio, cifras extras para despesas com programas socioambientais e de combates a mudanças climáticas. O texto foi alinhado na Comissão de Constituição e Justiça, quando foi aprovado e de onde seguiu para o plenário da Casa. Um ponto-alvo de debates no plenário foi o prazo de duração da expansão dos gastos. O futuro governo quer 2 anos, e assim ficou no relatório do senador Alexandre Silveira. Outros senadores ligados ao atual governo ou considerados independentes pediam um prazo menor de 1 ano. Mas o texto foi aprovado com os 2 anos propostos pelo relator. O relatório também prevê o aumento do prazo para os municípios continuarem usando os recursos já recebidos do Fundo Nacional de Saúde e pelo Fundo Nacional de Assistência Social diretamente aos fundos de saúde para combate à pandemia de Covid-19. Assim como firmado, a PEC prevê que o presidente da República deve encaminhar até 31 de agosto de 2023 uma nova proposta de regime fiscal chamado de âncora fiscal, que na prática substitui o teto de gastos e garantiria a estabilidade econômica do país. Sobre este assunto, vamos agora com Pedro Bonenberger. Elias, foi aprovada a PEC da transição no Senado nos mesmos moldes que a CCJ havia também aprovado dentro do Congresso. Já foi aprovada em 2 turnos, viu, no Senado. A votação aconteceu de forma muito rápida na noite dessa quarta-feira e com bastante pressa, tanto dos senadores que votaram, como também do próximo governo, que tem como objetivo passar essa PEC, aprovar também na Câmara dos Deputados até a próxima semana, até quinta-feira da semana que vem, talvez até quarta-feira já seja votada na Câmara dos Deputados. Esse pelo menos é o cronograma que nós temos divulgado pelos deputados e por entidades ali que estão ligadas, entes ligados ao governo de transição. E foi aprovada com uma margem bastante expressiva, viu, Elias? No segundo turno, 64 votos a favor contra 13 contrários, uma vantagem bastante expressiva, até melhor do que esperava o governo de Luiz Inácio Lula da Silva, eleito nessas últimas eleições. De uma forma geral, essa PEC, ela permite que o próximo governo tenha um gasto extra-teto de gastos de 168 bilhões de reais. Esse gasto, 145 bilhões para auxílios sociais, como é o caso do Bolsa Família, por exemplo, e outros 23 bilhões estão envolvidos no excesso de arrecadação que pode acontecer pelo próximo governo. Basicamente, desses 145 bilhões, fazendo uma conta rápida, 70 bilhões de reais vão ser usados para inteirar aquela mensalidade do Bolsa Família. Então, além dos R$400 já previstos, chegar com mais aquele outro valor de R$200 para completar os R$600, mais os R$150 por criança de até 6 anos. E, além disso, outros 75 bilhões devem ser usados para pagar o aumento do salário mínimo dentro da inflação, para pagar também complementação da farmácia popular, merenda escolar, entre outros fatores que são prioridade para o próximo governo. Ou seja, vai pagar o Auxílio Brasil, ou então Bolsa Família, como vai passar a se chamar,
vai pagar outros benefícios e ainda vai sobrar uma grana. E é nessa sobra que nós temos que estar atentos a partir de agora. Falando um pouquinho do prazo, vinha se discutindo muito o prazo que esse gasto extrateto ele vai valer então por 2 anos, não por 4, como queria o próximo governo, mas um prazo considerável. E além disso, uma outra questão que foi pontuada é que até agosto do ano que vem, o governo de Lula vai ter que fazer então ali um reajuste e mostrar qual vai ser a âncora fiscal que vai guiar o próximo governo. Então, indicando quais serão os critérios fiscais do próximo governo para que não haja um descontrole fiscal no país. Dos 16 partidos que orientaram os votos nas bancadas do Senado, PP e PL, que estão ligados ao Jair Bolsonaro, foram os únicos que votaram, ou que foram orientados a votar de forma contrária, e o restante votou a favor dessa PEC, da aprovação da PEC. Olha, uma das alterações importantes feitas é que no próximo governo, o Senado, o Congresso e também a Câmara dos Deputados vão ter aí uma autonomia e uma liberdade um pouco maior para sugerir alterações dentro do orçamento. Isso é bastante relevante e é importante a gente deixar claro que pode acabar servindo de munição para que deputados utilizem esse cenário como uma espécie de garantia do orçamento secreto, caso o Supremo Tribunal Federal venha derrubar o orçamento na votação de semana que vem. É um golaço, viu, Elias, praticamente do próximo governo, e tem responsabilidade muito em uma autonomia de Lula, uma gestão de Lula que foi pessoalmente a Brasília fazer essas negociações. Agora, no entanto, cabe a gente ressaltar, pode trazer benefícios sociais maiores no ano que vem. Ao mesmo tempo, é um risco em relação ao orçamento secreto e coloca em xeque também a situação fiscal do país. A ver como é que esse orçamento vai ser fechado para o ano que vem e também quais serão os impactos disso para as contas públicas. São 2 lados dessa moeda e que nós só vamos descobrir a partir da posse da próxima gestão programada para janeiro de 2023. Elias.